Olá, boa noite. Entrando no ar com mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV, nesta quarta-feira, dia 15 de setembro de 2022. E o dia, hoje, inventaram uma data que é o dia da democracia. É como se fosse o dia 1º de abril, o dia da mentira, né? É o dia de uma coisa que não existe, mas que o pessoal insiste em dizer que vai defender, que vai preservar, né? É uma coisa... Bom, mas essa data hoje ela foi usada em função de um conjunto de articulações que nós vamos tratar aqui no nosso programa de hoje, né? Por isso, o tema central do nosso programa é: a direita articula e quer deter a esquerda. As ruas por Lula presidente. Porque nós vamos destacar que, a pretexto de defender a democracia que não existe há muito tempo, muita gente dizendo que a esquerda deve se juntar aos responsáveis pelo golpe de Estado, aos responsáveis pela destruição dos resquícios de democracia que existiam no regime político, inimigos do povo e das suas reivindicações. E hoje nós tivemos muitas demonstrações dessa política de aliança com a direita golpista, da Frente Ampla. Tem ato da Frente Ampla que está acontecendo, deve ter acabado agora há pouco, e nós vamos falar desses acontecimentos. Bom, na nossa pauta hoje também vamos destacar os acontecimentos da crise econômica, né, as propostas do combativo MBL, que é apresentado aí como um aliado na luta pela democracia, defendendo aí uma proposta que leva à demissão de 500 mil trabalhadores, né? Bom, vamos falar das articulações do lado do Bolsonaro, com o presidente do Senado falando que Bolsonaro precisa ir até o final do mandato, salve-se quem puder. Bom, a votação, a suspensão, mais uma vez, da votação do marco temporal no Supremo Tribunal Federal, e depois das aparentes rusgas e da tentativa de dizer que havia uma desavença grave entre Mourão e Bolsonaro, muita gente até procurando apresentar o Mourão como uma alternativa ao Bolsonaro, o Mourão dizendo que está tudo resolvido entre os dois. Fizeram as pazes e voltaram às boas, supostamente, se é que eles brigaram em algum momento. Bom, vamos falar da iniciativa no campo da CPI, com os juristas, aqueles mesmos que prepararam a derrubada da Dilma, apontando aí crimes do Bolsonaro. Será que eles vão ser tão eficientes, se é que eles foram eficientes, no processo da Dilma como agora na época do Bolsonaro? Bom, vamos tratar das articulações da esquerda, que foram muitas hoje, teve reunião de partidos da esquerda e da chamada oposição no Congresso Nacional. Vamos falar da política que esses setores apresentam diante da situação, e muito mais. Tem destaque internacional, como a greve geral no Uruguai. Para comentar estas e outras notícias, comigo hoje aqui na tribuna virtual, para conversar com vocês e comentar as notícias, o companheiro Caio Túlio. Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aos companheiros da Causa Operária TV, que acompanham aqui o resumo do dia. Ok, o Caio já vai chegando por aqui, já comentando, mas antes dele anunciar já os primeiros, participar aqui conosco nos primeiros temas da nossa pauta, eu queria saudar o pessoal que está acompanhando a nossa transmissão, que já é bastante gente nesse começo de programa, mas pedir a vocês que nos ajudem convocando aí todo mundo que está aí perdido por aí, né, assistindo a Rede Esgoto, nessa noite que começa a fazer frio aqui em São Paulo, em vários lugares a temperatura está baixando. Distribua aí o link, mande nos grupos de WhatsApp, do Telegram, no Twitter, no Facebook, mande para todo mundo e chame o pessoal para assistir a Causa Operária TV, o resumo do dia, o seu canal sem rabo preso com os golpistas, sem compromisso com os monopólios capitalistas que exploram os trabalhadores, né, mas a serviço das suas reivindicações. Então, chama o pessoal para vir para a Causa Operária TV, assistir o resumo do dia, compartilhe aí o link adoidado. Se você não é membro do nosso canal,
aproveite para se tornar membro, né? E um forte abraço para você que nos assiste agora ao vivo e também você que está nos assistindo, né, vai estar nos assistindo na retransmissão do programa aí na madrugada, vai deixar para assistir no horário que melhor lhe convier. Um forte abraço aí para o Carlos Santos, para a Nilza Ramos, para a companheira Clenilza, acompanhando aqui a nossa transmissão, a Ana Matos, junto com a gente, também a companheira Angelina, né, diretamente lá aqui de Campinas, participando da transmissão, a companheira Natália, né, também presente aqui com a gente. A todos vocês, um forte abraço a todo mundo que está chegando por aqui. Em nome desses aí, eu saúdo a todo mundo, né, as dezenas, centenas e milhares de pessoas que estão assistindo ou vão assistir o nosso programa, né, que a audiência vem crescendo aí todos os dias. Bom, um salve aí para todo mundo e vamos direto então, porque a nossa pauta tem vários destaques e é corrida. Eu vou passar já a palavra então para o Caio, para ele comentar. Bom, no domingo teve o ato na Paulista e a esquerda procurou apresentar aí como um novo aliado, né, dos trabalhadores, daqueles que querem lutar pelo Bolsonaro, o MBL, né? E, bom, se é aliado dos trabalhadores, se é aliado da esquerda, deve ser um grupo que defende bastante os trabalhadores, né, Caio? Então eu vou passar para você para comentar qual é a última do deputado líder do MBL, o Kim Kataguiri. Justamente, Antônio Carlos, o Kim Kataguiri, né, que é do DEM, líder do MBL, esse grupo fascista que agora apresentam como um grupo que luta contra o fascismo, né, uma coisa curiosa. Mas o Kim Kataguiri, que é deputado federal, ele apresentou um projeto, né, na verdade ele incluiu uma proposta, né, a uma emenda provisória, a uma medida provisória, número 1063, que essa medida provisória, se levada a cabo, pode acabar com mais de 500 mil empregos, né? 500 mil trabalhadores que ficarão sem emprego devido à medida demagógica e absurda do militante aí do MBL, esse grupo fascista também, né? O Kim Kataguiri, ele incluiu nessa medida provisória que deve-se adotar bombas de autoatendimento nos postos de combustíveis, né, para substituir os frentistas. Porque, segundo ele, o problema do alto custo dos combustíveis é o salário do frentista, veja só. Então, o salário dos frentistas é que estaria aí abusando, né, elevando demasiadamente o custo o preço, né, dos combustíveis, que é uma coisa totalmente absurda, não tem nada a ver. O salário dos frentistas não tem impacto praticamente nenhum no custo do combustível, mesmo porque é muito baixo, né? E é uma medida totalmente demagógica também, porque o país não tem nem condições, né, de substituir os frentistas por bombas de autoatendimento. O que poderia acontecer é que em alguns locais houvesse essa substituição, né, levando ao desemprego dessa população. Há uma série inclusive de preocupações que isso poderia causar, né, acidentes com as próprias pessoas que utilizariam essas bombas de autoatendimento. Mas essa medida, né, mostra que esses aliados, entre aspas, né, que setores da esquerda consideram, são elementos totalmente antitrabalhadores, né, que, inclusive, eles consideram, né, que o problema do custo de vida é o salário, que a gente poderia colocar isso daí para as outras categorias também, né? Se o preço do arroz está muito caro, então vamos tirar o salário dos produtores, né, dos trabalhadores que trabalham produzindo arroz, vamos tirar o salário de todo mundo. Quer dizer, não tem nada a ver, é um absurdo, né? A política do governo que leva ao preço exorbitante dos combustíveis, não tem nada a ver com o salário dos trabalhadores.
É uma medida demagógica, como eu falei, porque não é viável também, né? E absurda, que procura punir o trabalhador e aumentar a crise, né? Gerando mais desemprego, né? Ao invés de dar alguma solução positiva, né? Então tá aí o grupo fascista que supostamente luta contra o fascismo, né? A gente sabe que não é luta nenhuma, é pura demagogia, né? E oportunismo do MBL, e que alguns setores da esquerda aí consideram esse grupo aí como um grupo sincero, né? Na sua luta contra o Bolsonaro, que é uma farsa total, não tem sinceridade nenhuma. A política deles é, inclusive, muito parecida com a do Bolsonaro, a gente está vendo, né, que é punir o trabalhador. Então, eles não são aliados de nada, e essa medida do Kim Kataguiri é um pouco que revela, né, mostra essa verdade. Ok. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais do MBL e desses supostos aliados. Essa denúncia sobre o projeto do Kim Kataguiri está estampada, por exemplo, no portal da CUT, né? E é bom para lembrar aos sindicalistas, aos companheiros da esquerda, quem é a direita que o pessoal está querendo se aliar, né? Aí é o pessoal que veste a camisa do nem Lula, né? E, principalmente e acima de tudo, e se for possível nem Bolsonaro, porque Bolsonaro eles já apoiaram, e se for preciso contra o Lula eles vão apoiar de novo, né, contra a esquerda e contra o povo. É o grupo que defende a privatização dos Correios, é a política da direita, né, e não há motivo para se juntar. Nós não queremos escolher, né, quais são os fascistas que vão bater na cabeça da gente, né? A nossa política dos trabalhadores tem que ser colocar todos os fascistas para correr. Bom, vamos em frente da nossa pauta, mandando um abraço aqui para o Daniel Orange, que chegou junto aqui também, o Rudy Reigen, o Lino Alves, o companheiro Rodrigo Mentecapto, tem muita gente chegando, a Cris Maia, o companheiro José de la Roz, participando também conosco aqui no programa. Bom, a todos vocês que estão presentes, compartilhem, né? E você sabe o seguinte, você pode, e nós precisamos que você colabore, então você pode contribuir sendo membro, tornando-se membro do nosso canal, né? Ou sendo membro ou não, você pode mandar aí o seu superchat, né? A sua contribuição instantânea, é só clicar aqui no cifrãozinho que tem abaixo da área de conversa e contribuir para sustentar essa imprensa combativa e revolucionária que é a Causa Operária TV. Bom, destaque agora, por falar em golpista, destaque na nossa programação agora, a imprensa destacou hoje, a própria imprensa capitalista, e que o governo Temer recusou um plano para a expansão da energia solar e eólica até 2000 quando do seu governo, em 2016 e 2017, sob a alegação de que em 2021 ia sobrar energia. É isso mesmo. Vocês estão vendo aí a crise energética que nós estamos atravessando, né, ameaçado de ficar sem luz, né, já não tem emprego, não tem salário, né, não tem nada, e agora todo o povo brasileiro está ameaçado aí por um imenso apagão. Mas o Temer era o homem da ponte para o futuro, né? Vocês se lembram que era o lema do governo Temer. Na realidade, a gente viu que foi a ponte para o passado e foi a ponte para as trevas, né? Foi o governo responsável pela política de congelamento dos gastos públicos, o Temer que agora aparece como conselheiro do Bolsonaro, né? Muita gente, inclusive, dizendo o seguinte, que o ato de domingo, aquele ato gigantesco, né, que a direita, que se juntaram, toda aquela legião de demônios da direita na Avenida Paulista e em outros lugares do Brasil, que não reuniu ninguém, né, o Temer estava relançando a candidatura dele, porque apareceu lá alguns cabos eleitorais pagos segurando a faixa, né? Volta Temer, né? Quer dizer, porque a gente sabe que no mundo tem muito masoquista, né? O cara que gosta de sofrer, né? Então o masoquista, o pessoal foi contratado para segurar a faixa. Volta Temer que eu quero sofrer mais ainda, né? Se é que é possível sofrer mais do que o povo brasileiro está sofrendo nesse momento. Mas aí o Temer sendo denunciado hoje aí como um dos responsáveis, obviamente que o Temer e todos eles
é a política de ausência de investimentos, né, no setor de energia, e a política de privatização, né, que, como no caso dos combustíveis que o Caio tratou agora há pouco, o problema central o que é? É que a riqueza, que o povo, os recursos e a riqueza que o Brasil tem é colocada a serviço dos especuladores, dos privatizadores, né? E aí precisa descontar no lombo dos frentistas, dos trabalhadores do setor energético e de todos os setores, porque o povo brasileiro não ganha absolutamente nada com isso. Bom, vamos seguir na pauta. Seguir na pauta para destacar agora um tema que vem ocupando aí espaços e é um tema fundamental nas últimas semanas, porque diz respeito aos interesses dos povos indígenas, né? E a política de setores da direita de roubar, né, as terras indígenas, política que vem sendo apoiada diretamente pelo governo fascista e por todo o direito. Bom, e hoje, semana passada, iniciou-se, depois de várias semanas de prorrogação, o Fachin começou o voto dele na quinta-feira passada, terminou ontem o voto, era o primeiro voto, né, demorou várias semanas para acontecer. E aí a expectativa é que hoje seguisse o julgamento e o julgamento deslanchasse. Bom, para contar para vocês o que aconteceu, né, e o significado do que está acontecendo lá no STF, vou passar a bola para o Caio. Vai lá, Caio. Exatamente. No dia de hoje, né, foi colocado mais um voto do ministro bolsonarista Cássio Nunes Marques, que se colocou favorável ao marco temporal, ou seja, ao roubo das terras indígenas pelos latifundiários e especuladores, mas, no entanto, novamente, o julgamento foi interrompido, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, que pediu vistas do processo, alegando que o ministro Cássio Nunes Marques, esse ministro bolsonarista, né, ele colocou novas questões, novos temas, e, portanto, ele pediu vistas do processo, e, novamente, o processo está interrompido. Enquanto isso, os indígenas, né, a população indígena se manifesta, luta, né, contra essa medida expoliativa de tomar as terras que os indígenas conquistaram após 1988, né. Segundo o ministro Cássio Nunes, né, ele votou favorável ao marco temporal, contra os indígenas, portanto. Segundo ele, por quê? Né? Entre aspas, ao reconhecer sua organização, costume, língua, crença, tradições e direito sobre as terras... na verdade, ele declarou o seguinte: posses posteriores, se referindo à Constituição, né, não podem ser consideradas tradicionais, porque implicaria não apenas no reconhecimento dos indígenas e suas terras, como no direito de expandi-las ilimitadamente para outras áreas já incorporadas ao mercado imobiliário nacional. Segundo ele, então, está defendendo aqui o mercado imobiliário nacional, né, de maneira clara. É uma posição que também é totalmente absurda, né, não tem sentido nenhum, em relativa às terras indígenas, mesmo porque a própria ideia é sem sentido, né, porque os indígenas, eles têm que ter alguma terra, evidentemente, conquistada antes ou depois, né? O Estado, inclusive, está na Constituição, isso daí. Quer dizer que se os indígenas fossem expulsos de todas as terras e ocupassem outras depois de 88, eles não poderiam ter terra nenhuma? É uma coisa totalmente absurda, né? Então tá aí, mais uma vez, o STF agindo contra a população, contra o povo, contra os indígenas, né? Em favor dos latifundiários, né? Que é quem defende esse projeto. O processo, mais uma vez, paralisado, agora nas mãos do ministro Alexandre de Moraes para avaliar. E, por enquanto, segue a votação 1-1. Ok. Vocês viram aí a enrolação, e desta feita o careca tucano MDBista, né, o Alexandre de Moraes, que é um afilhado, né, do Temer, foi colocado no Supremo Tribunal Federal pelo Temer, ele que já foi secretário
de governo dos tucanos, do PSDB em São Paulo, agindo para enrolar o processo, para ganhar tempo, provavelmente esfriar a mobilização dos indígenas, né, evitar os atritos com o governo, mostrando, inclusive, que a gente viu aí a ilusão de muita gente procurar apresentar o Alexandre de Moraes como um verdadeiro herói, que estaria enfrentando o governo Bolsonaro, né? Teve lá toda aquela encenação do Temer, ele faltou aí só trocar beijos e abraços com o Bolsonaro, e agora ele está fazendo o jogo que interessa. Porque veja bem o que aconteceu. Há uma grande pressão sobre o STF em favor da reivindicação dos indígenas. Tem a mobilização, principalmente, tem a mobilização dos indígenas. Aí foi lá o Fachin, deu o primeiro voto favorável, já sob a base dessa pressão. Veio o ministro do Bolsonaro, empatou o jogo. E todo mundo sabe, o time que está perdendo, empata o jogo, vai fazer cera. Quem é que foi escalado para fazer cera, para pegar a bola e isolar no meio do mato, né, e suspender o jogo, foi justamente o Alexandre de Moraes. Né, o que mostra que o pessoal que faz essas avaliações malucas, de que teria uma esquerda no STF, né, de que tem ministros progressistas, é a operação golpista, né, são os setores da direita disputando aí, e todo mundo, em alguma medida, procurando chegar a um acordo em torno dos seus próprios interesses e esfriar a mobilização dos indígenas. Né? É necessário intensificar essa mobilização e apoiar a luta dos povos indígenas pelas suas reivindicações. Bom, agradecer aqui ao Super Stick, ao coraçãozinho enviado pela Silvia Mio, muito obrigado, companheira, e chamando você aí para seguir o exemplo, faça como a Silvia, contribua aí com a Causa Operária TV, mande a sua contribuição, se você ainda não é membro do canal, torne-se membro, né, ajude a sustentar essa imprensa combativa e revolucionária. Na nossa pauta agora, vamos entrar nas articulações propriamente políticas em torno da crise política. Então vamos falar primeiro das articulações do lado da extrema-direita bolsonarista. Né? Em meio à crise, no dia seguinte, depois de ter devolvido a medida provisória do governo Bolsonaro, o que muita gente procurou sinalizar como sinal de crise e ruptura de um dos mais importantes chefes do Centrão com o governo Bolsonaro, porque tem analista político, principalmente da imprensa capitalista e da esquerda que acompanha a imprensa, que toda hora quer achar um novo herói para chamar de seu no meio da direita. Então, uma hora o herói é o Gilmar Mendes, uma hora o herói é o Alexandre de Moraes, né? O herói da vez era o Rodrigo Pacheco, que devolveu a medida provisória, diga-se de passagem, uma medida provisória das mais, eu não diria assim, não das mais democráticas, né? Daquela que é mais significativa de algum direito democrático da parte do governo Bolsonaro, que era uma medida provisória contra a política de ditadura na internet, né? Contra a política de que os grandes monopólios possam caçar, inclusive sem o devido processo legal, todo mundo possa censurar, né? Aqui entre a gente deve ter, você que está nos assistindo, quem já não foi aí, não teve o poder de... foi suspenso pelo Facebook por manifestar opiniões, né? Teve ameaça, foi censurado no YouTube, né? Aqui no nosso programa a gente vê, o pessoal às vezes se manifesta, e porque o YouTube ele considera que essa ou aquela palavra não deva ser usado, toda hora o pessoal da produção tem que ficar liberando o comentário, né? Porque o YouTube quer dizer a palavra que a pessoa pode ou não pode usar, né? É um absurdo, é uma ditadura total, né, dos maiores monopólios do mundo, né, como é o caso do YouTube. A tal ponto que, vocês estão vendo aqui, nós do PCO, o companheiro Rui Costa Pimenta e João Jorge Pimenta, publicaram um livro, né, falando justamente a era da censura das massas, né, sobre essa ditadura, como os capitalistas da tecnologia tentam fazer a história andar para trás. Esse livro, inclusive, que está à venda na loja do PCO e você pode acessar e adquirir o seu exemplar. Pois bem, o Bolsonaro mandou a medida provisória, ele que, mesmo sendo presidente da República, está pressionado pelo controle que esse outro setor dos monopólios impõe aos seus aliados, mandou uma medida provisória para limitar, né? Não é nem para acabar, não é para extinguir o monopólio, porque o Bolsonaro não quer, de maneira nenhuma,
lutar contra o poder dos monopólios, mas ele queria estabelecer algum controle. Bom, o Rodrigo Pacheco, súdito que ele é, né, dos setores mais reacionários e poderosos dos grandes capitalistas, devolveu a medida provisória do Bolsonaro. Aí muita gente falou, nossa, tem uma crise. Bom, para acalmar a situação, né, mostrando que a política da direita nesse momento é de panos quentes com o Bolsonaro, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, saiu em defesa do Bolsonaro, né, e pediu a colaboração de todos por um interesse comum e mais ainda, né, ele não se limitou a ficar nessa realidade. Textualmente ele disse o seguinte: considero que o Brasil, nesse instante, com os problemas que nós temos, não precisa de candidatos à presidência da República. Nós precisamos do presidente da República que foi eleito, que chegue até o fim do mandato de 2022, com a colaboração de todos por um interesse comum. É uma declaração de amor enorme pelo Bolsonaro, né? Ou da necessidade, é uma declaração muito clara de um político importante, né, com profundos vínculos, né, com setores da direita, ele mesmo que é do DEM, né, desculpe, ele é do PSD, né, ele que é um político ligado ao Kassab, né, um político importante e que está agindo claramente para botar panos quentes na situação, né, e colaborar aí com a retenção. Ele é do DEM, né, ele é do DEM, mas está cogitado aí para ser lançado como candidato à presidência da República pelo PSD do Kassab. Que é dessas coisas da política da burguesia, né? É tanta mistura, eles estão tudo entrelaçados entre eles que a gente até confunde a legenda, porque isso aí, finalmente, para eles, tem uma importância secundária, né? Quer dizer, ele faz parte aí do time da direita golpista, né, do chamado Centrão, do chamado da direita que está aí articulada em torno da terceira via. Bom, mas que ao mesmo tempo coabita, né, participa do governo Bolsonaro, né? Tem ministérios, tem presença política, foi eleito presidente do Senado com o apoio dos bolsonaristas, e está aí ele defendendo que Bolsonaro fique até 2022, segundo ele, o Brasil precisa de Bolsonaro. Veja só, Caio, veja só, amigos internautas. Quer dizer, o povo brasileiro, mais de 600 mil mortos, recorde de fome, desemprego, e o presidente do Senado quer que a gente suporte Bolsonaro até 2023 para o bem do Brasil, segundo ele, né? E tem que ser otário para a gente acreditar nisso daí, né? Obviamente é para o bem de um grupo muito reduzido de abutres capitalistas nacionais e principalmente do imperialismo. Agradecer ao Reflexão Sempre, que mandou aqui o seu superchat, a sua figurinha simpática, contribuindo também com a gente, a presença aí da Pina Souza, participando, Reflexão, o Sou Outro, tem o Sou Eu e tem o Sou Outro também presente aqui no nosso programa. Bom, seguindo na nossa pauta, a gente viu aí da parte do Rodrigo Pacheco uma articulação para tentar acalmar a situação, botar panos quentes. É a operação iniciada, né, na semana passada, depois que o Bolsonaro deu uma demonstração de força, né, colocou aí a sua horda na rua, a sua horda fascista, clamando por golpe, defendendo o seu governo. A direita, assustada, mandou lá o Temer, né, o Bolsonaro publicou uma cartinha que todo mundo procurou apresentar como se fosse uma rendição, e nós estamos vendo que não é. E aí tem a campanha Fica Bolsonaro, né, a campanha do Rodrigo Pacheco, né, a campanha de muitos setores da direita. Bom, um outro herói, né, eu vou passar para o Caio comentar agora, porque um outro herói que a esquerda e a imprensa golpista tentou levantar nas últimas semanas e dizer que era uma alternativa ao Bolsonaro, né, teve gente da esquerda até dizendo que ele seria melhor do que o Bolsonaro, é justamente o vice-presidente da República, o general gorila fascista Hamilton Mourão, né? E, bom, a imprensa dá conta de que ele teve uma conversa com o Bolsonaro, e aí o Caio conta para vocês o que aconteceu. Será que eles saíram no tapa? Será que eles se desentenderam? O Mourão resolveu enfrentar o Bolsonaro? O que aconteceu, Caio?
Justamente a imprensa ventila aí, né, que no dia 31 passado, sobre mediação do ministro Ciro Nogueira, do PP, né, o líder do Centrão, Bolsonaro e o seu vice, Hamilton Mourão, general, né, Hamilton Mourão, eles tiveram uma reunião para lavar a roupa suja e se entenderam, né, e o Mourão declarou que agora está tudo bem, tudo em paz, né, entre os dois, né, está tudo resolvido entre eles. Segundo alguns ainda afirmam que haveria até um pacto já político para o Mourão ser candidato a senador nas próximas eleições, né? E, bom, o Bolsonaro, a gente viu, né? Ele tratou o vice de uma maneira, vamos dizer assim, mais ou menos correta, né? Porque a gente já falou a gente já comentou aqui em outros programas, que o vice ele serve para conspirar contra o titular, né? A gente viu aí em várias oportunidades que a direita quis conspirar contra o Bolsonaro usando o Mourão, né? Várias vezes eles procuraram usar o Mourão contra o Bolsonaro, tática que não deu certo até o momento, e o próprio Mourão, no final das contas, reafirmou a sua lealdade ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, porque ele não é diferente também do bolsonarismo, né? Ele é um general tipicamente bolsonarista, né? Fascistoide, né? Até mais do que o Bolsonaro, né? A gente viu pelas declarações que ele deu em várias oportunidades, mas tá aí, não tem nada de briga entre Bolsonaro e Mourão nesse momento. O Mourão tá aí, tá leal ao Bolsonaro, tudo resolvido. Se a direita tinha pretensão de usar o Mourão, não teve sucesso, né? E se a esquerda acha que o Mourão é melhor do que o Bolsonaro, é profunda ilusão e até uma idiotice, né? Porque o Mourão já deu provas cabais de que ele é um fascista tão ou até mais radical que o Bolsonaro, né? Não deve nada ao próprio Bolsonaro. Ok. Chegando por aqui com a gente, mandando também seus stickers, suas figurinhas simpáticas, contribuindo ao vivo, a companheira Cecília Maria. Um abraço para vocês, para todo mundo que acompanha a nossa transmissão. E ajudem aí, mandem, fiquem à vontade para contribuir. A Causa Operária TV precisa muito da sua contribuição. Se você ainda não é membro, como a Cecília Maria, como o Sou Outro, o Reflexão Sempre, a Angelina Dias, Silvia Minho, todo mundo que está de verde aqui no chat do nosso canal, se você ainda não é membro, torne-se membro. Ajude a sustentar, né, essa imprensa combativa e revolucionária que é a Causa Operária TV, né, e que apresenta as coisas como elas são e defende aqui os interesses dos trabalhadores. Bom, seguindo na nossa pauta, nós falamos aí do posicionamento, né, da situação das articulações da extrema-direita, os bolsonaristas procurando aí chegar a um acordo entre si, com um claro intuito, né, de manter o Bolsonaro e preparar as condições, os terrenos para as eleições de 2022. Né? Nós falamos aqui nos últimos dias, por exemplo, da fusão do PSL, né, o partido que elegeu o Bolsonaro, com o próprio DEM, o que vai levar aí à criação do maior partido de direita, de extrema-direita dos últimos tempos. Né? Desde a época da ditadura, não tinha um partido de extrema-direita com tamanho, se isso acontecer, com um número de deputados, com uma presença política muito significativa e com vários ministérios, né, o próprio presidente da República, assim por diante. Bom, mas vamos falar agora das articulações do chamado centro político, que na realidade é a direita que se disfarça de centro, né, e também dos setores da esquerda burguesa que se articulam com eles. Bom, um exemplo muito claro dos setores da esquerda que procuram limpar a barra, né, dessa direita golpista, dessa direita que é pai e mãe de Bolsonaro, né, que elegeu Bolsonaro e que agora tenta se disfarçar de oposição. Um dos exemplos da busca de uma articulação com esses setores é o deputado federal Marcelo Freixo, que era do PSB, que recentemente se filiou ao PSB para fazer uma frente aí com a direita
em torno das eleições do Rio e articular nacionalmente uma frente direitista. O Freixo, vamos lembrar aqui que o Freixo, diante do ato do último dia 7 de setembro, ele falou que a esquerda não deveria sair às ruas. Ele defendeu aquela política famosa de ter coragem de ser covarde, né? Ele fez aquela campanha que foi promovida pela direita de que o Bolsonaro estava preparando um golpe e que o melhor era ficar debaixo da cama, escondido, né, para ver se passava o golpe e esperar pelas eleições, que o Freixo, e tem um setor da esquerda que está sempre esperando pelas eleições. E a política deles é sempre não fazer nada, a não ser preparar as eleições, né, preparar as candidaturas, preparar as alianças, preparar as verbas para a campanha eleitoral. Eles vivem pensando nisso, né? Bom, o Freixo agora ele quer que o pessoal vá para a rua, né? O Freixo diz que é importante ter um ato com Lula, mas não é só com Lula, não, né? O Freixo, que nunca foi muito fã de ato com Lula, né? Quando o Lula estava preso, ele disse que defender o Lula não unificava a esquerda, né? Não propôs nenhuma mobilização. Ele só apareceu em ato do Lula quando o Lula foi solto, né? E tinha aquela multidão apoiando o Lula. Aí ele apareceu para botar o rosto dele ao lado do Lula e já se lançar candidato, né, a deputado, a governador do Rio, a presidente da Câmara. Ele está sempre candidato a alguma coisa, finalmente. Bom, o Freixo está defendendo um ato com Lula, Fernando Henrique Cardoso, FHC, e Ciro Gomes, todos juntos, segundo ele, contra Bolsonaro, né? É a política genuína de juntar alhos e bugalhos, né, de juntar o representante da esquerda com alguns dos maiores algozes do povo brasileiro, como é o caso do FHC, e um dos maiores traíras e abutres, né, que, de fato, ambos apoiaram a eleição de Bolsonaro. O Fernando Henrique Cardoso, com seu PSDB, apoiando diretamente a eleição de Bolsonaro e até elegendo aí seus candidatos usando o nome do Bolsonaro. Bolsodória, né, o governador lá do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que também se elegeu fazendo campanha pelo Bolsonaro, e por aí vai. Bom, e o Ciro Gomes, que depois de tentar se passar por oposição, do primeiro para o segundo turno, viajou, depois de atacar o PT, né, de procurar tirar votos da esquerda naquele momento, viajou para Paris e sempre, como sempre, fazendo campanha contra o Lula, contra o PT e comemorando, né? Lula está preso, babaca, né? Essa frase que nenhum militante da esquerda deve esquecer. Bom, agora o Freixo quer juntar todo mundo no mesmo balaio. Segundo ele, palavras do Freixo, seria muito importante. Eu acho que se a gente puder ter FHC, Ciro, Lula, PSDB, acho muito importante. Ele vai gostar do PSDB assim lá longe, né? E diz ele, e lá para frente, na eleição, cada um vai estar em seu lugar, e alguns vão estar mais próximos, né? Evidentemente, a única preocupação do Freixo é com as eleições. Primeiro lugar, que é essa política, né, de juntar a esquerda, nós vamos falar já disso aqui daqui a pouco, visa paralisar, né, evitar que haja aí uma campanha em torno da candidatura do Lula. E, em segundo lugar, é fazer campanha diretamente para limpar a ficha do Fernando Henrique Cardoso, dos pais do Bolsonaro, FHC, do traíra do Ciro Gomes e de tantas outras pessoas da direita. Quer dizer, o Freixo, ele é bom mesmo para chamar o pessoal para correr, né? Quando se trata de tentar propor alguma mobilização, a política dele não faz o menor sentido, né? Como diz aqui o Osni Castro, Freixo, craqueiro eleitoral, né? Aquele no nosso chat, a mensagem do companheiro Osni Castro. Bom, é a política de rendição, né? É a política de a gente teria que retroagir, né, antes de maio, quando a esquerda saiu às ruas, né, e justamente superou a política de ficar fazendo aí articulações, atos com Fernando Henrique Cardoso, como infelizmente aconteceu no 1º de maio, que, à exceção do PCO, né, que realizou ato em São Paulo, principalmente, mas em outros lugares, realizou o ato de luta dos trabalhadores, né, reunindo ativistas do movimento sindical, do movimento operário. Os outros
se reuniram para fazer live com o FHC. Né? Essa política foi superada pelas mobilizações, mas o pessoal está querendo voltar atrás e, com certeza, o Freixo é um dos articuladores dessa política. Bom, para dar, digamos assim, pretexto, né, para essa política de se juntar com a direita, o pessoal está procurando apresentar aí que tem uma articulação para derrubar o Bolsonaro a partir da CPI. Né? Nesse sentido, tem mais um episódio nessa novela da CPI, que é o episódio agora de apresentar os crimes do Bolsonaro. Né? Porque, imagina, a CPI conseguiu descobrir, né, que o Bolsonaro cometeu crimes, que é uma coisa que ninguém sabe. Né? Não aconteceu nada, quase não morreu ninguém no país nesses últimos 2 anos, né? Porque quando você tem um crime, você precisa de ter um cadáver. E no Brasil você só tem 600 mil cadáveres. Né? É muito pouco. Não dá para responsabilizar o Bolsonaro. Então eles contrataram pessoas especiais, porque que conseguem ver coisas que a gente não consegue ver, que são os juristas. Então o Caio vai contar para vocês o que está acontecendo na CPI, qual é o novo capítulo, né? Qual é o novo capítulo dessa novela do circo da CPI. Justamente, mais uma medida farsesca, né, para pressionar o Bolsonaro. Um conjunto de juristas, aí respondendo ao requerimento do senador Alessandro Vieira, do Cidadania, eles publicaram um documento de mais de 200 páginas, detalhando aí, apontando pelo menos 7 crimes do Bolsonaro durante a pandemia. Entre eles estaria crimes contra a saúde pública, a administração pública, contra a paz pública e contra a humanidade. Os juristas que assinam o documento, entre eles, né, e seu principal, é nada mais, nada menos do que Miguel Reale Júnior, que inclusive foi o jurista, né, do PSDB, que assinou o pedido de impeachment, que por meio do qual o golpe contra a presidente Dilma foi efetivado, né? Foi ele, junto com a deputada, que eu não me recordo o nome, e outros que colocaram o pedido de impeachment, que era um pedido de impeachment totalmente absurdo, sem pé e nem cabeça, mas por meio do qual os golpistas levaram a cabo, né, o golpe contra a Dilma. Está aí o Miguel Reale Júnior, né, que é um homem do PSDB, da direita. Então, tá lá esse documento, né, detalhando crimes do Bolsonaro e, segundo os juristas, há possibilidade, sim, né, diante desse documento, de abertura de processo de impeachment. Como o companheiro Antônio Carlos falou, logicamente que isso daqui não é para valer, né, uma medida que a direita faz, não porque ela vai derrubar o Bolsonaro, mesmo porque as condições estão difíceis para a direita, né, a gente viu os atos aí, que o Bolsonaro tem um público, né, uma base, e a direita não tem ninguém, absolutamente ninguém, mas é mais um avanço, né, da direita, novamente, contra o Bolsonaro, no sentido de enfraquecê-lo, né, e levantar o seu candidato, a sua própria alternativa, que até o momento é o Dória, né, o Idente Dória, que agora é o candidato esquerdista da burguesia, né. Então, eles detalham aí que pode ser feito um impeachment, sim, que há base material para o impeachment, né, há crime de responsabilidade, vários, inclusive. Uma coisa que é evidente para todo mundo, né, porque o Bolsonaro ele nunca escondeu os crimes que ele cometeu, e que ele comete todo dia e reitera novamente, sempre, né, não é uma coisa muito difícil de se ver. Mas, logicamente, que a CPI, o intuito da CPI não é fazer nenhum impeachment do Bolsonaro, muito menos os deputados que estão lá e senadores estão lá para derrubar o Bolsonaro, mas estão somente reduzir a votação do Bolsonaro naquilo que eles puderem, né? E ver se eles conseguem levantar aí a direita, que está bem embaixo nesse momento. Ok, Caio. Bom, é interessante a observação que nós estamos vendo aí uma sequência de elementos que estão sendo elementos que tiveram um papel importante no golpe e que estão sendo trazidos da catacumba, né, para intervir na situação política, tamanha a crise. Na semana passada nós tivemos o Temer, né, diretamente do seu sarcófago,
né, sendo chamado para socorrer o Bolsonaro. Agora trazem o Miguel Reale Júnior, né, o cara, como o Caio destacou, ele procurou dar uma aparência de legalidade, né, ao crime, a política criminosa de derrubar a presidenta Dilma sem nenhum crime, né, absolutamente nada contra ela, né, que tivesse alguma relevância. Bom, daqui a pouco vão trazer a Janaína Pascoal e daqui a pouco trazem de volta o Sérgio Moro, né? Não é que vão trazer de volta, já estão trazendo de volta. No domingo, na Avenida Paulista, o Holiday, né, falou Moro 2022. Né, o Fernando Holiday, que tem nome de garoto de programa, mas que é o negro racista, o negro pai João, né, que diz que não tem racismo no Brasil, que é contra a política de cotas, né, é um autêntico negro pai João, defendendo aí a candidatura do Moro, né, que estão tentando ressuscitar zumbis, né, e não é o zumbi dos Palmares, infelizmente, né, mas são zumbis, esses aí que, se você bobear, vão, como o Temer, né, vão grudar no seu pescoço, vão sugar seu sangue e vão zumbizar você. Né, então é a política, uma política sem pé nem cabeça, que tem gente da esquerda, né, que alimenta isso daí, que faz propaganda, né, como se a CPI tivesse, de fato, no rumo progressista, dizendo que o movimento tem que coincidir a sua mobilização com as iniciativas da CPI. Bom, mas o pior, nós chegamos no ponto principal, destaque do nosso programa, e sempre pode ficar, as coisas sempre podem ficar piores, né, porque dizer que a direita procura se articular para manter o Bolsonaro, como faz aí o Rodrigo Pacheco, dizendo que o Bolsonaro é a melhor coisa do mundo e precisa ficar até 2022, normal. O Mourão elogiar o Bolsonaro, fazer as pazes, que ele nunca brigou com o Bolsonaro de fato, normal. A direita, né, defender aí a enrolação da CPI, num certo sentido, é normal. O Freixo defender, dar as mãos para a burguesia, também normal, porque o Freixo não faz outra coisa na vida dele há muito tempo a não ser isso. Né? Bom, mas nós, infelizmente, hoje nós temos aqui um episódio que nós queremos destacar, que vocês estão vendo aí nas imagens, e em torno desse episódio toda uma perspectiva política que precisa ser discutida. Queremos chamar a atenção de você que está nos assistindo aí, que é o seguinte: se reuniram na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, foi realizada uma reunião com a presença dos partidos de esquerda, como o PT, PSOL e PCdoB, né, junto com partidos da chamada esquerda, da esquerda burguesa, como o PSB e o próprio PDT, né, que é até difícil chamar esses partidos, já PDT como um partido de esquerda, partido que vota na privatização da água, né, partidos que deram votos para o impeachment, partidos que deram votos para a reforma trabalhista, mas vai lá. Bom, junto com esse estava aí a Rede, nem falar, a mesma coisa, o partido da Marina Silva, e partidos que são sublegendas do PSDB, né, diretamente legendas dos tucanos. É o caso do PV, né, que todo mundo sabe que onde um certo setor do PSDB vai, o PV vai atrás. O Cidadania, do Roberto Freire, né, que é mais tucano do que alguns tucanos aí, é um tucano já na sua origem, né? Bom, e o Solidariedade, que é o partido do Paulinho da Força. Né? Vocês estão vendo aí, por exemplo, as ações desses partidos que se reuniram com os partidos de esquerda. Está aí o Roberto Freire, né, assinando um documento aplaudido aí pelo Temer, ele que apoiou o governo Temer entusiasticamente. Vocês viram antes aí o líder do PPS, né, antigo PPS, agora Cidadania, votando pelo impeachment. Bom, esses setores fizeram uma reunião pela manhã e hoje aconteceu agora à noite, estava acontecendo até agora há pouco, né, esse chamado segundo ato internacional Direito Já. Né, tudo isso aí é um pretexto para colocar em marcha, né, uma clara operação, né, em torno da mobilização que a esquerda vem promovendo desde 29 de maio. Então é preciso destacar o seguinte: primeiro eles procuraram impedir a mobilização, né?
depois do 1º de maio, quando o Bolsonaro saiu às ruas por um lado e fez aquelas mobilizações grandes no 1º de maio, no dia de luta da classe trabalhadora pela primeira vez, né, na história do Brasil, a direita ocupou as ruas, né, e foi amplamente majoritária nas ruas. Naquele 1º de maio, quando só o PCO e alguns setores minoritários da esquerda, né, vieram juntos fazer um 1º de maio de luta. Bom, depois disso, essa política da esquerda de ficar em casa abriu crise, né, e o pessoal começou a convocar as mobilizações, e as mobilizações foram grandes, cresceram, tornaram-se um perigo, ameaçando derrubar o Bolsonaro, né? Bom, aí o que nós vimos? Nós vimos que, na medida em que as mobilizações cresceram, e elas foram ficando cada vez mais vermelhas e combativas, o pessoal tentou sabotar por dentro as mobilizações. Daqui a pouco a gente volta com essa imagem aí, produção. Tentou sabotar por dentro, trazendo, né, querendo trazer os cavalos de Troia para dentro da mobilização da esquerda, né? O PSDB, a turma rataiada ligada ao PSDB, ao golpe, né? O MBL, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, que hoje é do PSDB, né, que foi do partido do Bolsonaro. Bom, como as bases, né, essas amplas bases da esquerda, o PCO em primeiro lugar, as bases do PT, da CUT, rejeitaram a presença desses infiltrados, em alguns casos até botou o pessoal para correr, merecidamente, o pessoal resolveu sabotar os atos, né? E a gente viu uma sequência de atos sendo sabotados por setores da esquerda que defendem a Frente Ampla, que defendem o PSDB, né? Que defendem a aliança com Dória, mas não querem mobilizar os trabalhadores. Então nós vimos no dia 18 de agosto, né, o dia de luta dos servidores ser claramente sabotado. Nós vimos no 7 de setembro que uma parcela da esquerda também sabotou os atos, né, num momento que era muito importante ter ido às ruas, e que foi importante ter ido às ruas. Bom, e essa esquerda foi às ruas no último domingo, né, de mãos dadas, de braços dados com o Dória, com o MBL, né, com o Temer, Satanás, Beelzebub, Mandetta, tudo que você, né, só faltou o Bolsonaro, né, só faltou o Bolsonaro porque esqueceram de convidar o Bolsonaro. Bom, agora o pessoal reclamou que os atos foram esvaziados, porque os atos foram um fracasso, mostraram que essa direita não tem apoio, né, e o pessoal reclamou foi que o problema é que o PT não foi no ato, porque o pessoal queria que o PT fosse no ato, que era para falar mal do PT, que era para botar lá boneco do Lula de presidiário, né? Que era para ser contra os trabalhadores. Então o pessoal levou nos atos menos gente do que o PCO levou no 1º de maio, levou nas mobilizações pelo Fora Bolsonaro. E o PCO é um partido sem recursos, não governa nenhuma cidade, não tem deputado, né? Mas tem apoio, mostrou que o PCO tem apoio, e eles com toda essa máquina não têm apoio nenhum. Agora, né, o pessoal resolveu então se rearticular para trazer esse pessoal para os atos da esquerda. A esquerda se reuniu, convocou ato para os dia 2. Né? Bom, e aí eu destaco o seguinte, o pessoal começou, tem as imagens aí, volta aquela telinha com várias figurinhas que participaram hoje estavam confirmadas. Então você tem aí, ao lado, infelizmente, de companheiros da esquerda, como a presidenta do PT, Gleice Hoffmann, né? Que eu não sei, eu não consegui ver tudo preparando aqui o programa, não sei se efetivamente participou, né, mas eu vi lá que presencialmente ela não estava, mas eu não sei se ela mandou alguma mensagem, mas estavam lá os defensores da política de frente ampla, como é o caso do PCdoB, como está aí a presidenta do PCdoB, a Luciana, a dona Luiz Helena, tiraram mais uma lá esquecida no sótão, né, a Luiz Helena, que também o pessoal não se lembrava, de 2006, né, ela que foi candidata para tentar impedir que o PT ganhasse a eleição no primeiro turno, lá em 2006, se eu não me engano, né, foi trazida de volta à tona. Bom, tinha deputados do PSOL, como a Fernanda Melchiona, né, e estava toda a legião, né, dessa direita golpista, Roberto Freire, Paulinho da Força, Mandetta, né, toda essa escória golpista, né? José Aníbal, senador do PSDB,
de São Paulo, toda essa gentalha inimiga das reivindicações dos trabalhadores, defensores da privatização da Petrobras, dos Correios, que votaram o congelamento dos gastos públicos por 20 anos, porque a gente não quer só fora Bolsonaro, não. Nossa, mas vocês não querem o fora... a gente quer o fora Bolsonaro, mas a gente não quer trocar Satanás por Beelzebub, né? A gente não quer tirar o Bolsonaro para botar outra escória da direita, né? A gente quer tirar o Bolsonaro para justamente abrir caminho para a conquista das reivindicações dos trabalhadores. Trocar Bolsonaro por um outro direitista, isso aí não adianta. Então, estava toda essa gentalha que vocês viram nas fotos, e está na listinha aí com a letrinha miúda que a produção colocou para a gente, né? Mas o importante disso aí é destacar o seguinte: bom, no meio disso tudo, os direitistas estão ficando assanhados. O presidente do PDT, por exemplo, logo depois da reunião de hoje de manhã, saiu dizendo que é o seguinte, que eles estão conversando com vários partidos mais de centro, disse ele, PSB, o próprio MDB, o PSDB, o DEM, estamos conversando também com o PSDB. Cada um tem seu tempo, seu processo de consulta, mas estamos conversando, disse aí o Carlos Lupe, o presidente do PDT, né? Bom, mostrando claramente que o partido do seu Ciro Gomes, que teve domingo na Paulista, só faltou dançar lá junto com o Dória, né? Mas teve lá junto com a direita, com o MBL, os filhotes do Dória, estava todo mundo junto lá, reunido, no ato, fazendo, como de costume, o Ciro fazendo campanha contra o Lula, contra o PT. Bom, por sua vez, o presidente do PSOL fez coro com a mesma política, né? Disse ele, além de partidos de oposição e movimentos sociais, queremos fazer algo ainda mais amplo, com a presença de governadores. Opa, aí, ó. Olha a senha para chamar o Dória. Olha o convite do PSOL para o Dória. Venha, querido Dória. Artistas, personalidades diversas. Segundo o seu Juliano Medeiros, sem sectarismo, sem antecipar debates eleitorais, sem hostilidade, com carinho. Nós temos o Juliano Medeiros, quer que a gente vá para a rua bater palma para o Dória, receber o Dória com carinho. O Dória que joga água fria nos moradores de rua na madrugada, de inverno, em junho. O Dória que desce o cacete nos professores e nos estudantes, que quer roubar, destruir a organização sindical dos metroviários. O Dória que privatizou, tu está privatizando até balanço de parquinho infantil em São Paulo. Né? Privatizou o zoológico, aeroporto, quer privatizar a Sabesp. Nós temos que ser amáveis com o Dória. Né? Nós temos que ser, segundo o Juliano Medeiros, sem hostilidades, né? Cheios de amor para dar para o Dória. Muito obrigado, Juliano Medeiros. Né? Nós dispensamos essa política. Eu queria destacar aqui uma coisa importante. Todo mundo está se referindo que não tem que antecipar o debate eleitoral. No dia 7 de setembro, o Bolsonaro botou seu time em campo e falou, sou candidato, está aqui, tenho força, tenho apoio. No dia 12, o Dória tentou fazer a mesma coisa. Dória, Mandetta, Ciro foram para a rua para fazer campanha da terceira via. Eles fracassaram. Né? O ato deles foi uma miséria. Agora, o que eles querem fazer? Eles querem impedir que a esquerda vá para a rua defendendo o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É isso que eles falam quando eles dizem que não querem antecipar o debate eleitoral. Então, nosso recado é claro. Nós não vamos se submeter a essa política. Dia 2, nós queremos fazer um chamado aos companheiros do PT. Nós queremos fazer um chamado aos companheiros da CUT, aos companheiros da base do PCdoB, do PSOL, da esquerda, do MST, que sabem que é preciso lutar por uma alternativa própria. Nós vamos para a rua para lutar pelo fora Bolsonaro, mas nós vamos para a rua para defender, sim, o nome do Luiz Inácio Lula da Silva como candidato da esquerda. É fora Bolsonaro e Lula presidente. Não tem essa conversa fiada de não antecipar o debate eleitoral. E também não tem a conversa fiada que o pessoal vai trazer aqueles que querem privatizar os Correios e não vai ter hostilidade. Por que nós vamos tratar bem quem quer colocar os trabalhadores dos Correios nas ruas? Por que nós vamos tratar bem
quem defende a privatização da Eletrobras para deixar o país nas escuras. Vocês acham que esse pessoal merece aplausos, merece musiquinha, dancinha, flores, né? Sem hostilidades? Né? Não somos nós do PCO que vamos ser hostil. É quem tem vergonha na cara, né? Quem defende o interesse dos trabalhadores não pode tratar com amenidades aqueles que os massacram, que os oprimem. Só sendo muito sem vergonha, não tendo uma política de classe de defesa dos interesses dos trabalhadores para tratar com amenidades, né, fascistas, inimigos do povo, como toda essa corja que o pessoal quer trazer para o dia 2. Então, é hora de se mobilizar, né? Toda essa situação, o ato de hoje, mostrou claramente que eles estão preparando, né, uma operação golpista para tentar assumir o controle, e tem gente que colabora. Então, está aí o nosso chamado, né, dia 2 de outubro, Avenida Paulista, e todo o país também, não só na Avenida Paulista, fora Bolsonaro, Dória e todos os golpistas. Não a privatização dos Correios e Eletrobras, abaixo a reforma administrativa que eles apoiam, abaixo os governos de morte, fome e miséria, e Lula presidente por um governo dos trabalhadores. Né? Esse vai ser o nosso chamado, né? Para isso nós vamos realizar dia 25 e 26, e vocês que nos acompanham estão convidados. Né? Nós vamos realizar plenárias do Bloco Vermelho, que é para pintar, nós queremos pintar as ruas de vermelho, nós não queremos aquele branquinho sujo de sangue do Dória e do MBL, branquinho fascista, nós não queremos verde e amarelo, né? O verde e amarelo da direita golpista, que eles usaram como cores do movimento que levou à derrubada da Dilma, nada disso. Nós vamos pintar as ruas de vermelho e gritar bem alto, é Lula presidente, é fora Bolsonaro, fora Bolsodória, toda a corja direitista, não a privatização dos Correios e assim por diante. Então, você que está nos acompanhando já está convidado. Bom, nós vamos em frente, que nós só temos mais 10 minutinhos de programa e ainda nós temos aqui alguns assuntos importantes. Então, vou rolar a bola para o Caio, né, porque parte dessa operação golpista, no meio de toda essa situação, começou um debate aí de que está sobrando vacina. Parece que está todo mundo vacinado já no país e já não está morrendo mais ninguém, né, Caio? É assim? Exatamente. Segundo o governo Bolsonaro, é assim mesmo que se desenvolve a pandemia no país. Para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na verdade ele disse que, né, exaltando aí a sua administração bolsonarista da pandemia e das vacinas, né? Ele disse que, na verdade, tem até excesso de vacina no Brasil, tem vacina demais. Segundo ele, já era possível ter vacinado em primeira dose toda a população brasileira. Ele só esqueceu de explicar por que não foi vacinada, né? Se é possível, por que não vacinou então. Mas, segundo ele, há bastante vacina. No entanto, tem vários estados no Brasil, pelo menos 6 estados, que estão com poucas vacinas, sobretudo a vacina AstraZeneca direcionada à segunda dose. De muitas pessoas que tomaram AstraZeneca teriam que tomar a segunda dose agora, na verdade tem que tomar a segunda dose, e não tem a vacina AstraZeneca, inclusive estão aplicando outra vacina, né, nessas pessoas, que não é uma coisa muito comum, né, mas é o que está acontecendo. Mas segundo a propaganda do governo Bolsonaro, não. Eles estão utilizando as vacinas, como já o próprio partido já havia falado a esse respeito, né, que o Bolsonaro ia usar a vacinação a seu favor, embora ele tenha sido sempre contra a vacinação, mas ele está usando agora e dizendo que, na verdade, a vacina para todo mundo, né, a vacina está aí e que o governo Bolsonaro é o responsável aí por essa ampla vacinação da população, né? Então tá aí uma propaganda do governo que não tem nada a ver com a realidade, né, do país, mas o Bolsonaro ele faz essa propaganda de que ele é responsável aí pela vacinação ampla do país. Ok. Antes de seguir na pauta aqui, na reta final do programa, agradecer aqui
a contribuição, a participação do pessoal. O Alisson, o Jesus era um humano, né, e o companheiro Silvano Souza, que mandaram aqui suas figuras simpáticas e a sua contribuição com a Causa Operária TV. Sigam aí vocês que estão nos acompanhando, sigam aí os bons exemplos desses e de outros companheiros que contribuíram aqui com a gente. Mande a sua contribuição instantânea e, se você ainda não é membro, torne-se membro do nosso canal aqui da Causa Operária TV e contribua regularmente para sustentar essa imprensa sem rabo preso, né, com os partidos da direita e com a imprensa, com os capitalistas de uma maneira geral. Bom, o Leonardo lembrando que na gestão do governo Lula, 80 milhões de pessoas foram vacinadas em 3 meses, né, e agora o pessoal já vai para quase um ano aí, desde o começo já são quase 9 meses de vacinação e não acontece, essa vacinação não deslancha, né, não chega aí a completar 40% da população vacinada integralmente, né? E os números a média de mortes que vinha baixando voltou a, inclusive, a subir, né? Os dados aí, vocês estão vendo aí, ó, nas últimas 24 horas o país teve 800 mortes confirmadas, né? E 14.780 novos casos, né? E o país já totaliza quase 597 mortos oficiais, né, números sabidamente falsificados. Bom, eu destaco aqui rapidamente, nós vamos entrar agora na fase das rapidinhas, Caio. Então, a minha primeira rapidinha é o seguinte, a campanha, enquanto o pessoal tenta tirar o Lula da disputa, né, se intensifica a campanha para escolher o vice do Lula. Né, já apareceram mais de 11 candidatos, né, a vice do Lula, sempre apresentado pela imprensa capitalista. Bom, hoje agora voltaram de novo a encher a bola da dona Magalu, a dona do Magazine Luiza, dona Luiza Trajano, né, ela foi colocada aí como uma das pessoas mais influentes que o dinheiro não faz, né, pela revista Time, né, foi a única mulher brasileira a constar na lista, acho que das 100 personalidades mais influentes, e o pessoal voltou a especular sobre quem, né, seria o vice do Lula. Ela foi a única brasileira entre os 100 mais influentes do mundo. Né? Obviamente que isso aí não faz... A Luiza Trajano supostamente seria mais influente do que o Lula, por exemplo. Imagine, né? Nem com todo o dinheiro dela ela consegue ter tanta influência assim. Porque se fosse tão simples assim, né, se dinheiro garantisse influência, banqueiro fazia comício com milhões de pessoas na Avenida Paulista. Né? E a gente viu que o Dória, que é o candidato do sonho dos banqueiros, né, levou menos gente que o PCO para as ruas, mostrando que o dinheiro não está garantindo tanta influência assim. Né? Mas a tentativa, é evidente que é uma tentativa de um setor aí de levantar a bola da dona Luiza Trajano e, inclusive, de fazer especular e pressionar o Lula. Bom, vamos deixar clara a nossa posição. Nós defendemos aí a candidatura do Lula como uma candidatura de capaz de mobilizar os trabalhadores, e a nossa Luiza Trajano, a produção está lembrando aí através da imagem, que ela está de olho aí em abocanhar os Correios, né? Está na disputa, está apontada aí como uma das empresas cotadas para participar aí da privatização dos Correios. Né? Aí está a influência dela, que é a influência do capital e na política de privatizar os Correios. Bom, e queremos dizer claramente que nós defendemos que o Lula, né, deveria ter, se dependesse da nossa opinião, um vice da luta contra o golpe. Né? Alguém que não está de olho na privatização dos Correios, mas que está de olho em lutar contra a privatização dos Correios. Né? Um vice representativo da luta dos trabalhadores, por exemplo, do campo. Né? Um companheiro representante dos sem terra, como o companheiro João Paulo Rodrigues, do MST, outro companheiro, uma liderança, né? Porque independentemente das posições políticas, né, que esse companheiro, que o próprio Lula tenha, o importante é que ele tenha a candidatura representativa dos interesses populares e da luta populares, né, da luta contra o golpe. Bom, e em frente, o Caio tem uma rapidinha sobre futebol. O Caio que não é do Zona do Agrião, mas ele vai comentar aqui rapidinho
né, mostrando aí a crise que vai para tudo que é lado. Vai lá, Caio. Não, só comentar rapidamente, né, do Flamengo, os 19 clubes pelo menos 18 clubes que participam da Copa do Brasil, eles tiraram um documento, né, inclusive insinuando que poderiam não participar dos jogos na próxima rodada, do fim de semana, por conta do Flamengo ter conseguido, o Flamengo tem uma decisão judicial que ele pode ter público, né, nos seus jogos, enquanto os outros times chegaram a um acordo de que pelos próximos de 30 dias eles não teriam aí, não receberiam público, enquanto o único time que está recebendo público em alguns dos campeonatos que disputa é o Flamengo. Então, houve essa insinuação de que poderia haver esse boicote, né, nas próximas rodadas. No entanto, essa carta aparentemente não foi para frente. Vários dirigentes de clubes e presidentes estão dizendo que não é viável, né, fazer essa paralisação na próxima semana. Mas está aí uma crise, né, em relação ao problema do público nos jogos, né, que está afetando aí os vários times do país. Ok, eu vou dar minha rapidinha e depois passo para o Caio se despedir. A produção colocou uma bandeirinha bem nicha aí do Flamengo. Eu queria denunciar que a produção tem palmeirense aí que está com mágoa, né, e botou uma bandeira muito feia do Flamengo, mas tudo bem. É a briga aí no futebol, mostrando aí a divisão em todas as áreas, né, dos grupos capitalistas que procuram controlar, né, o esporte das multidões contra os interesses do povo e dos torcedores, tanto de um lado como do outro. Bom, o meu destaque internacional é a crise no governo Fernandes, na Argentina, depois do resultado do fracasso eleitoral, né, onde os partidos de direita tiveram mais de 40% dos votos, derrotaram aí a frente de centro, chamada de centro, né, frente, também uma frente burguesa dos setores da burguesia, digamos assim, mais vinculada aos interesses nacionais da burguesia argentina, né, comandada pelos peronistas, foi derrotada nas eleições diante da política de não se enfrentar, né, mostrando que a covardia, né, a política de tentar chegar em um acordo com os setores golpistas e imperialistas, como é comum de políticos burgueses, né, como é o caso do Fernandes aí, né, isso aí não leva a lugar nenhum, né, e que sem mobilização popular, né, a esquerda, mesmo que vença a eleição com um candidato ruim, mala, né, direitista, como é o caso do Fernandes, né, vai, obviamente, entrar numa política de se atritar com os interesses populares e acabar sofrendo uma nova derrota para a direita, né? Bom, é a crise, nós vamos acompanhar e vamos tratar mais disso aí nos próximos dias. O último destaque do Caio, e aí ele termina também a participação e se despede de vocês. Vai lá, Caio. Não, o último destaque é a greve geral no Uruguai, que ocorreu hoje, né? Importante, convocada aí pelo Plenário Intersindical dos Trabalhadores, pela Central Sindical Uruguaia, uma grande mobilização, né, a qual aderiu uma série de sindicatos, entre eles metalúrgicos, de servidores públicos, etc., contra o governo do neoliberal, né, direitista, do Lacalle Pou, e uma série de medidas que ele tomou de caráter expoliativo, neoliberal, né, contra os trabalhadores, contra a miséria, né, contra a fome crescente no país. Eles paralisaram, foi uma grande mobilização em Montevidéu, ocorreu hoje, né, já é a terceira mobilização dos operários uruguaios contra o governo, exigindo salário, reposição salarial, melhores condições de trabalho, contra a carestia, né? Você vê que a situação é parecida em vários locais, né, da América Latina. Então está aí uma importante mobilização, né? Ocorreu hoje a última manifestação em Montevidéu, e os trabalhadores se concentraram, né? E depois eles partiram para frente do Palácio Legislativo, e começou pela manhã uma grande mobilização dos trabalhadores aí contra a política neoliberal em defesa das reivindicações operárias e contra a fome no país.
Ok, nós vamos... Opa, valeu. Valeu, Caio, valeu a todos vocês que nos acompanharam. Eu queria... Opa, a produção, para terminar o programa e ficar bem comigo, arrumou aí uma imagem bonita da maior torcida do Brasil. Tá aí, obrigado, produção. Um abraço para o companheiro Gabriel, no comando da produção. Ele que é palmeirense, mas que é um grande companheiro amigo nosso aqui. Um abraço para todos vocês. Eu queria só um destaque num problema que a gente tratou aqui, que eu vi agora há pouco. Os índios, com a suspensão do julgamento, está acontecendo uma coisa importante. Os índios estão sem o acampamento em Brasília, né? Então eu queria chamar a importância da solidariedade. A esquerda que está querendo correr atrás aí do PSDB, do MBL, vamos se juntar com os indígenas que estão lutando, né? Teve gente dos sindicatos que no meio da pandemia ofereceu o sindicato para o governo Roriz, governo bolsonarista. É hora de oferecer o sindicato para alojar os indígenas, né? Vamos abrir a sede dos sindicatos, os sindicalistas, como dos professores, lá que queriam ceder o sindicato para o governador da direita, cede a sede para os índios, né? Vamos se juntar, vamos dar espaço para os índios, né? Oferecer condições, recursos, apoio para os índios continuarem lutando, né? Pela sua reivindicação e se juntarem à luta para derrubar o Bolsonaro, né? Um abraço a todos vocês. Resumo do dia volta amanhã a partir das 20h30. Forte abraço e boa noite.